Quero agradecer a possibilidade de termos uma tarde como essa, junto de um grupo tão especial de pessoas que dedica parte da sua vida à causa da política. Sobretudo um tempo em que ser político, fazer política, é visto como uma coisa tão negativa. Na verdade, são poucos que escolhem dedicar tempo à política. Nós fazemos parte desses e eu fico feliz de estar aqui com vocês. Mas nós estamos aqui também porque entre aqueles que fazem política, nós fazemos parte de um grupo muito especial que tem uma ótica para ver o passado e uma ótica para olhar para o futuro. Nós fazemos parte daquele bloco que eu continuo chamando de esquerda, que olha para o passado e lembra dos escravos, dos pobres, dos excluídos, do imperialismo que massacrou esse país e da elite perversa, maldita desse país. Eu não fui o imperialismo sozinho, não. Nós fazemos parte desse grupo que olha a política, o passado, a história, com os olhos de esquerda, analisando a luta de classes até aqui. E também temos uma diferença grande, sim, com os outros, que nós olhamos para o futuro na busca de construir um mundo melhor, onde o filho do trabalhador estude na mesma escola do filho do seu patrão, onde o capital, que nós nunca, o trabalhismo decidiu eliminar, esteja subordinado aos interesses dos trabalhadores, onde a ética prevaleça no exercício da atividade pública, tanto na oposição, sobretudo no governo. Nós fazemos parte desse bloco, nós estamos aqui por isso. E foi por isto que há anos atrás, 80 anos se quiserem, 60, 50, criou-se o trabalhismo. E esses que criaram e que ali estão, eles tiveram uma visão que na época ninguém tinha, de que era possível, sem estatizar toda a economia, ter o capital servindo subordinado a regras definidas pelos trabalhadores. Mas mais que isso, eles tiveram a percepção que só no século XXI se realiza, prevalece, e que o capital principal de um povo é o povo, ele mesmo, educado. Eles tiveram a percepção de que a educação era o caminho, não era o acúmulo de capital, não eram as riquezas naturais, eram os cérebros das pessoas. E hoje, duas coisas acontecem fazendo o trabalhismo ser atual hoje, como nunca foi, que eles viam na frente. Primeiro, o fracasso do capitalismo como instrumento de criação de uma utopia. É um desastre o que a gente vê no mundo e aqui. A desigualdade cresceu, a natureza foi destruída, as liberdades são manipuladas pela mídia, o capitalismo fracassou. E o socialismo, na sua forma real, também praticamente deixou de existir, pelo menos por um tempo. Somos nós, os trabalhistas, que temos a obrigação de ocupar esse vácuo ideológico e político que hoje está no mundo e no Brasil. É mais do que um direito, é uma obrigação que nós temos. E isso, ainda mais na crise que atravessa o Brasil, que nós vimos aqui, é muito mais do que só a economia, é muito mais do que só social, uma crise muito profunda que atravessa de falta de rumo, de perspectiva. Um dos indicadores está aqui nessa sala que eu conversava com alguém e que me preocupa muito, Lupe. Nós estamos precisando de mais jovens nessa sala, mas não estamos seduzindo. Mas não estamos conseguindo seduzi-los para a atividade. Por isso, dentro desse desafio, a gente precisa analisar a realidade que estamos vivendo e definir um rumo. Definimos em 2006, participamos do governo. Não tem que ter arrependimento com isso. Participamos de um governo, sim, do bloco da esquerda. Não fomos para PSDB, nem para PFL, nem nada disso. Fomos para partido de esquerda, como o PT, como o PSB, como o PCdoB. Mas esse modelo se esgotou. O nosso governo, e nós ainda estamos nele, não adianta dizer que é o governo da Dilma, é o nosso governo,
nós esgotamos como propostas para construir o futuro do Brasil. Não é só porque perdemos, diante da opinião pública, o rótulo de éticos. Perdemos. É porque perdemos o vigor transformador da sociedade. Nos acomodamos. Comemoramos pequenos avanços. E houve avanços, sim. Tivemos avanços. Mas não nenhum estrutural que a gente possa dizer não haverá mais retrocesso. Está na hora de refletirmos e, a meu ver, percebermos que nós temos que ir para a independência em relação ao governo. Em nenhuma hipótese para a oposição ao lado da direita. Aí seria traição. Aí seria traição. Com todas as minhas críticas à política econômica, com todas as minhas críticas à corrupção, eu prefiro a Dilma do que a direita. E não tenho a menor dúvida disso. Mas eu me nego a colocar apenas essas duas alternativas numa perspectiva histórica dos próximos anos. Precisamos de independência, companheiro Lupe. De independência para formularmos uma proposta alternativa que o Brasil hoje está carente. E essa proposta alternativa, ela já existe, gente. São apenas duas coisas que a gente precisa. As duas já existem. Chama-se reformas de base e CIEPs no Brasil inteiro. Não precisa de mais nada. É retomar, senhor Vicente, as reformas de base de Jango, adaptando-as, obviamente, aos tempos de hoje. É aquilo, talvez algumas mais. E é dizer ao povo brasileiro que o vetor do progresso e o vetor da harmonia social, eles, os dois vetores, estão em uma escola de qualidade para entrarmos na economia do conhecimento e uma escola igual para todos. Filho do pobre, filho do rico, a mesma escola. É esse que é o desafio. Precisamos construir isso como ideia e levar para o imaginário. Aqueles ali fizeram isso. Talvez não tenham conseguido realizar, porque talvez eles estivessem tão antes do tempo que não dava para fazer. Agora nós não temos mais o direito de adiar. Por isso, minha proposta, minha sugestão, embora você saiba, ache que não vai se votar, é de quem precisa ser independente. Independente do governo, porque estamos reféns do governo, queira ou não. Todas as críticas ao governo são para nós, porque nós somos governo. Não adianta dizer que o governo é outro. Sair dessa situação de sequestro, começarmos a construir pelo Brasil uma proposta alternativa para o país. Para isso, basta se inspirar bem naqueles 4 que estão ali. Basta se inspirar no trabalhismo, que é uma alternativa à falência do capitalismo como instrumento, sistema construtor de utopia, e do socialismo real, que é o negar o capitalismo e continuar pondo a economia na frente da educação, fracassou também. Vamos em frente, porque eles já nos disseram o que falar. Agora precisa a gente fazer o povo ouvi-los através de nós. Viva Brizola! Obrigado. Viva Pasqualini! Viva João Goulart! Viva Getúlio! Com a independência do PDT! Obrigado, companheiro Cristóvão.